Entrevista Central. Hoje vamos falar sobre a pandemia do coronavírus com o médico infectologista Gerson Salvador. Ele é especialista em saúde pública e atua no Hospital Universitário da USP, em São Paulo. Eu estou agradecendo sua participação. A cidade de São Paulo regrediu para a fase amarela do plano de controle do coronavírus, onde existem maiores restrições para o comércio, para os serviços e várias outras áreas do convívio e do cotidiano das pessoas. Essa decisão do governador João Dória e do prefeito reeleito Bruno Covas foi tomada um dia após as eleições. Eu lhe pergunto, essa decisão foi atrasada ou foi no momento correto, doutor? Foi absolutamente ditada pelo calendário eleitoral, né? Haja vista que o comitê da secretaria ele se reuniu no mês de julho 5 vezes, o comitê de especialistas, para avaliar a situação, né? No mês de agosto foram 3 reuniões. E desde o dia 9 de outubro não havia nenhuma reunião do comitê, que são pessoas de elevada qualidade técnica e acadêmica, tá? Então faço essa menção. E no momento que a secretaria ouvisse o comitê de especialistas, não teria como não admitir que a situação estava grave e vinha piorando. E nas últimas semanas, as mortes e o número de contaminados têm crescido no Brasil em comparação com semanas anteriores. Você considera que estamos em uma nova onda ou é precipitado avaliar dessa forma? A questão de ser uma nova onda ou ser a mesma onda, na minha opinião, é uma questão retórica. A pandemia nunca teve sob controle no Brasil, né? O termo que eu prefiro é um tsunami. Nós temos um tsunami epidêmico no Brasil e nos Estados Unidos. Nós não tivemos a situação sob controle em momento nenhum. Então não foi o mesmo comportamento da maior parte dos países da Europa Ocidental, que a gente está vendo uma segunda onda de fato, mas basicamente o que é importante as pessoas saberem é que a situação está se agravando. A gente passou por um período de melhora, mas a situação nunca esteve controlada no Brasil. E o senhor considera que, digamos, a experiência dos profissionais de saúde e os cuidados que a população acabou tomando tornou a pandemia menos letal? Na minha opinião, a gente vem aprendendo a manejar os pacientes mais graves, com certeza, nos momentos mais críticos, né, quando a gente define pela intubação. Então, hoje a gente domina melhor técnicas de fisioterapia respiratória, esses profissionais que fazem muita diferença também no processo de cuidado. Então, as equipes de emergência e terapia intensiva estão melhor preparadas. Os cuidados que a população tomou, eles ajudaram a diminuir a velocidade de difusão da pandemia no Brasil em determinado momento, mas esses cuidados dos indivíduos e das famílias, ele não pode ser suficiente frente ao governo federal, a um conjunto de governos, mas notadamente o governo federal que desinforma demais e acaba jogando contra. O senhor falou várias coisas interessantes. No início da pandemia, em março, houve uma adesão maior, tanto da população quanto de governos estaduais, municipais, exceto o governo Bolsonaro, como você bem explicou. Agora estamos tendo aumento de casos e parece que essa adesão, inclusive na imprensa, não está sendo igual a março. A que o senhor dá essa diferença de adesão aos cuidados que sempre devemos ter com o coronavírus? Minha impressão, as pessoas têm necessidades materiais, né? Então as pessoas estão passando por dificuldades econômicas. Isso sempre foi um desafio, desde o começo da pandemia, com as pessoas com trabalhos precários, precisando circular, né? Isso teve impacto no aumento da pandemia, notadamente nas periferias, entre as pessoas mais pobres. E a gente viu no momento que as atividades econômicas voltaram a ser liberadas, as pessoas passaram a circular e, de alguma maneira, houve uma sinalização de que a situação estava sob controle, sabe? Que as coisas, o pior já tinha passado, uma certa narrativa que alimentou uma esperança nas pessoas. Na minha opinião, isso tem um impacto também. E, por fim, muita gente está cansada, né? A pessoa é muito sofrimento, a pessoa não encontrar os seus familiares, seus entes queridos, então as pessoas vão procurando meios. Imagino que em médio prazo, pelo menos, não vai ser possível retomar o isolamento social ou outras medidas restritivas como houve em março.
Mas eu gostaria de perguntar ao senhor, que é um cientista, que é um profissional da área de saúde, parece óbvio, mas quais as medidas que as pessoas têm que tomar, ainda têm que tomar, mesmo precisando sair de casa, mesmo tendo contato social com outras pessoas? Ter o hábito de lavar as mãos constantemente, quando sair de casa, sair com álcool gel, isso é fundamental. Eu, inclusive, acho que isso é importante, que esse hábito a gente mantenha para o pós-pandemia. Nesse momento, a gente deve usar máscaras o tempo todo. A gente deve evitar ter contatos que não sejam absolutamente necessários. Agora, essa medida desse necessário, eu entendo que é difícil nos contextos familiares, enfim. Mas se for encontrar, se for fazer atividades em comuns, prefiro em áreas abertas mantendo uma distância, né? Porque, enfim, a chance de ser infectado num parque, numa área aberta, mantendo uma distância de 1,5 m, 2 metros, que dá para conversar, que dá para olhar nos olhos, enfim, a chance de ser infectado é bem menor. Mais uma coisa, quem já teve diagnóstico não está livre das medidas de proteção, de andar com máscara, de usar álcool. É raro, mas existe reinfecção, já está documentado.